Father, I thank you for Pete Wagner. Senhor, eu Lord. te agradeço por Peter Wagner. I look up to him as a mentor from those early years. Eu vejo como mentor de anos atrás. The books he's written Os livros que ele escreveu, that have inspired now 2 generations of your servants to reach out and plant churches. que inspirou 2 gerações de servos teus para sair e plantarem igrejas. To believe you for the miraculous healings that bring special glory to your name. Que fez pessoas crerem nos seus dons miraculosos para trazer glória especial para o teu nome. Thank you, Lord, that at 81 years of age, he is still willing to travel the world and teach. Obrigado, Senhor, porque aos 81 anos de idade ele ainda quer viajar o mundo e pregar. We honor him, Lord. Nós o honramos, Senhor. Continue to give him strength. Continua a dar-lhe força. Speak to us through his clear mind and his burning heart. Fala conosco através de sua mente clara e de seu coração fervente. For the glory of Jesus, amen. Para a glória de Jesus. Amém. Amen. Thank you. Oh, broke my watch. Acabei de quebrar meu relógio. Well, that was a wonderful way to begin an evening. Esse foi modo especial, muito especial de começar essa noite. Thank you, Pastor Simonton, for the wonderful words that you spoke. Obrigado, Pastor Simon, pelas palavras maravilhosas que o senhor falou. And thank you, Don, for your prayer. Obrigado, Dom, pela sua oração. And I have feelings that I would like to stay here longer. E eu sinto no coração que eu gostaria de ficar aqui mais tempo. But this, unfortunately, is going to be the last time that I have to teach here. Mas, infelizmente, hoje à noite é o meu último momento ensinando aqui para vocês. And I'm following up on what we have done the previous days. E eu vou dar continuidade àquilo que a gente fez nos outros 2 dias. Tuesday night, I taught about the church in the workplace. Terça noite eu ensinei sobre a igreja no local de trabalho. And last night, I taught about the 7M template. E ontem à noite eu falei sobre o padrão das 7 montanhas. Now, tonight, I want to give the biblical teaching of the background of why these approaches are so important. E hoje à noite, nesse momento, eu quero dar a base bíblica pela qual essas abordagens são tão importantes. And so the title of this talk tonight is Our Dominion Mandate. Então, o título do nosso ensino dessa noite é o nosso mandato de domínio. And as usual, I'll try to go slowly enough so those of you who are taking notes can get that down. E como sempre, eu vou devagarzinho, porque eu quero que vocês anotem e podem ir devagar. Our Dominion Mandate. O mandato do nosso domínio. Now let's look at that title. Vamos pensar no título um pouquinho. First of all, the word mandate. Primeira palavra, mandato. Now that word mandate means an authoritative word or command. Na verdade, é um comando, uma ordem, uma ordenança. And for us, it's an order from our commander-in-chief. Para nós, trata-se de uma ordem do nosso comandante e chefe. It's an order from Jesus Christ to his body. É uma ordem de Jesus Cristo para o seu corpo. A mandate is not a suggestion. Um mandato não é uma sugestão. A mandate is not good advice. Um mandato não é um bom conselho. A mandate is an order Um mandato é uma ordem that we can choose to obey or not obey. que nós podemos escolher obedecer ou não obedecer.
Okay, now let's look at that word dominion. Agora vamos pensar na palavra domínio. Dominion means control. Domínio significa controle, It means rulership. significa reinado sobre algo, It means authority. significa autoridade, It means to subdue. significa subjugar. And the way we're using it tonight relates to our society. E a forma como nós vamos usar essa palavra essa noite tem a ver com a nossa sociedade. Jesus taught us to pray, God, your kingdom come here on earth as it is in heaven. Jesus nos ensinou a orar: Senhor, venha o teu reino aqui na terra e se estabeleça como nos céus. So Jesus wants his believers to be the head and not the tail of society. Então, Deus quer que os crentes sejam a cabeça da sociedade e não a cauda. Now let me explain one more implication of this dominion mandate. Deixa eu explicar uma outra implicação desse mandado de domínio. The way I see dominion mandate is that it is another word for the Great Commission. Quando eu penso no mandado de domínio, eu acho que é um outro jeito da gente entender a grande comissão. And you know very well what the Great Commission is. E você sabe muito bem o que é a grande comissão. Jesus told his people to go and make disciples of all the nations. Jesus mandou o seu povo ir e fazer discípulos de todas as nações. Now, if you take that Great Commission literally, it means whole nations. Agora, se você entender literalmente a grande comissão, você vai perceber que fala de nações inteiras. It doesn't mean just winning individuals from every nation. Não fala de ganhar indivíduos de cada nação. It means discipling whole nations. Significa discipular uma nação inteira. Or as we would use the word currently, it would mean people groups. Como a gente usa a palavra hoje em dia, seriam povos, grupos de pessoas. Now, let me ask you a question. Deixa eu fazer uma pergunta. Do you think that the nation of Brazil could become a disciple of Jesus Christ? Você consegue imaginar que a nação do Brasil inteira pode se tornar um discípulo de Jesus Cristo? Amen. Amém? And I believe that that's the will of God. E eu acredito que essa é a vontade de Deus. And so that's why Jesus always tells us to preach the gospel of the kingdom. É por isso que Jesus nos manda sempre pregar o evangelho do reino. See, the kingdom always has a king, O reino sempre tem um rei. and the king dominates the rule and the reign. E o rei domina sobre todas as regras e sobre o seu reino. Now, what does the gospel of the kingdom mean? Agora, o que significa o evangelho do reino? It means casting out demons. Significa expulsar demônios, It means healing the sick. significa curar enfermos, It means winning souls. significa ganhar almas, It means multiplying churches. significa multiplicar igrejas, It means caring for the poor. significa cuidar dos pobres And it means transforming the society in which we live. e significa transformar a sociedade em que vivemos. So that is our dominion mandate. Então, esse é o nosso mandado, nossa ordenança de domínio. Now let's go to the Word of God and see what it says. Agora vamos para a Bíblia e vamos ver o que ela diz. You're going to need your Bible for this one. Turn to Genesis 1. Gênesis 1. Now, first of all, number one, dominion theology begins on the first page of the Bible. Primeira lição da tarde é que a teologia do domínio começa na primeira página da Bíblia. It begins with Adam and Eve. Começa com Adão e Eva. See, now we know that God created the whole universe. Agora, nós sabemos que Deus criou todo o universo. And the universe is huge. E o universo é imenso. I mean, I'm old enough to remember the discovery of more and more powerful telescopes. Eu sou velho o suficiente para me lembrar da descoberta dos telescópios cada vez mais
avançados. And every time we get a new telescope, people see that the universe is bigger than they used to think it is. E toda vez que se descobria um telescópio novo, as pessoas começavam a ver que o universo era maior do que elas imaginavam que era antes. And after I die, there will be bigger telescopes yet. E depois que eu morrer, vai ter telescópios maiores ainda. And people will see more and more of God's creation. E as pessoas vão poder ver ainda mais a criação de Deus. It is enormous. É enorme. But I'm not talking about the whole creation tonight. Mas eu não vou falar sobre a criação inteira nessa noite. I'm just talking about like one little speck of dust in the whole Eu creation. vou falar só de uma poeirinha no universo. And that is planet Earth. E é o planeta Terra. Now, what I'm going to explain to you, you will already know. O que eu vou explicar para você, você provavelmente já sabe. It's just that you may not put it together in this order. Talvez você nunca juntou as coisas desse jeito que eu vou colocar. Okay, now why did God create the earth? A pergunta é, por que Deus criou a Terra? Think of what he did. Pensa no que ele fez. He created land. Ele criou terra, solo. He created gravity. Ele criou a gravidade. He created light and darkness. Ele criou a luz e as trevas. He created water. Ele criou a água. He created an atmosphere with oxygen. Ele criou uma atmosfera com oxigênio. He created temperature. Ele criou a temperatura. Created plants. Ele criou as plantas. Created animals. Criou animais. And after he finished creating all this, Ah, last of all, he created human beings. e de tudo que foi criado, sobre todas as coisas, ele criou os seres humanos. Now, the human beings are the first thing that he created in his image. Agora, os seres humanos são o primeiro elemento que ele criou, a sua imagem. Now, I want you to think about what this means, in his image. Agora eu quero que você pense um pouquinho no que isso significa, a sua imagem. That means when God created human beings so they could communicate with him. Significa que Deus criou seres humanos para que eles pudessem se comunicar com Ele. In other words, so human beings could have a personal relationship to God. Em outras palavras, é para que os seres humanos pudessem ter um relacionamento pessoal com Deus. Human beings could love God, Para que seres humanos amassem Deus. but they had to be free moral agents. Mas eles tinham que ser agentes morais livres. Say that again. Agentes Agentes morais morais livres. livres. You like that? I tried to say it in Portuguese because it's so important. Eu quis repetir em português porque é muito importante. Now, this is logical. Isso é lógico. In other words, Adam and Eve had to be the ones that made their own important decisions. Veja, Adão e Eva tinham que ser aqueles que fariam sua decisão pessoal, moral. Because true love cannot be forced. Porque o verdadeiro amor jamais pode ser forçado. I mean, you can take out a gun and hold it to somebody and say, I command you to love me. Você poderia pegar uma arma, apontar para alguém e falar, eu ordeno que você me ame. Oh, yes, they say, I love you. Na hora vão falar, eu te amo. But you laugh E você vai rir. because you know that's not true love. Você sabe que isso não é amor de verdade. True love has to come from the heart of the person who is the lover. O amor de verdade ele tem que vir do coração da pessoa que ama. Now, that's this way that God created Adam and Eve. Foi desse jeito que Deus criou Adão e Eva. They could love God, but they had to choose to love God. Com a possibilidade de amar a Deus, mas eles tinham que escolher amar a Deus. So God created the earth so that he and human beings could be together in a loving relationship and serve him in the world. Então, Deus criou a terra para ser um lugar onde ele e os seres humanos pudessem viver uma relação de amor e ganhar o mundo, servir o mundo. Once they had that relationship, then he had a plan. Quando ele tivesse esse relacionamento, ele executaria um plano. He had a reason for putting them here on earth. Ele tinha uma razão para pôr o plano e os humanos aqui na Terra. Now, if you have your Bibles, I'm not going to
have you look at your Bibles too much, but look at chapter 1, the first page of the Bible, Ah, Genesis 1. eu não vou pedir para você folhear muito a sua Bíblia agora, mas olha a primeira página da Bíblia, Gênesis capítulo 1. And look at verse 28. Olha o versículo 28. See, now God had just created Adam and Eve, Deus tinha acabado de criar Adão e Eva. and here's the first thing he said. Aqui está a primeira coisa que ele falou para eles. He said, and God blessed them. Diz que Deus os abençoou. And God said to them, be fruitful and multiply. E Deus disse a eles, sejam férteis e multipliquem-se. Fill the earth Encham a terra and subdue the earth and have dominion. e subjuguem a terra e a dominem. They use the word dominion in Portuguese? Yes. Okay. And have dominion over the fish of the sea and the birds of the air. And over, in other words, God had created Adam and Eve to have dominion over everything else that he created. Dominem sobre peixes, sobre todas as coisas, ou seja, Deus criou Adão e Eva para dominarem sobre toda a criação. So when God created the earth, he also created a government over the earth. Então veja que quando Deus criou a terra, ele também já estabeleceu um governo sobre a terra. And Adam was supposed to be the head of that government over the earth. E Adão era para ser o cabeça deste governo sobre a terra. Now, let me tell you something about the word Adam. Agora deixa eu te dizer alguma coisa sobre a palavra Adão. Adam is the first name of some men. O nome Adão virou nome próprio de alguns homens. Do you use that name in Brazil? Adam, some people. Algumas pessoas têm esse nome no Brasil. Okay, and that was Adam's name. E era o nome dele, de Adão. But it has a much bigger meaning than that. Mas tem um significado muito maior do que um nome próprio. Because in Hebrew, the word Adam means humankind. Porque em hebraico, a palavra Adão significa tipo humano. In other words, all of humankind was in Adam in the Garden of Eden. Ou seja, toda a raça humana está representada em Adão no Jardim do Éden. Now, you live in Brazil, but you were there with Adam. Então, você que mora no Brasil, você estava lá com Adão. I live in America. I was there with Adam. Eu moro na América, eu estava lá com Adão. Now that we know more about genetics, every one of us in this room has some of Adam's DNA. Agora que a gente sabe um pouco mais de genética, todo mundo nessa sala tem um pouco do DNA de Adão. So when God gave the dominion mandate to Adam, he gave it to us. Então, quando Deus deu o domínio, a ordem de domínio a Adão, ele a deu também a nós. But don't forget, Adam was a free moral agent. Mas não se esqueça, Adão era um agente moral livre. So he had a choice, Então, ele teve uma escolha, just like we do. assim como nós também temos. Adam had authority to take dominion, Adão tinha autoridade para dominar, but he also had authority to give dominion away. mas ele também tinha autoridade para abrir mão do domínio. Now just think about that for a minute. Pensa nisso um minutinho We comigo. don't usually hear that, A gente não ouve muito isso aí, but it's very logical. mas é muito lógico. He had to be a free moral agent. Ele tinha que ser um agente moral livre. Okay, so that's the situation of Adam in the garden. Então essa é a situação de Adão no jardim. Number 2, Número 2. the enemy has attacked the dominion mandate since day 1. O inimigo tem atacado essa ordem de domínio desde o primeiro dia. Satan, in the form of a serpent, entered the Garden of Eden. Satanás, na forma de uma serpente, adentrou o jardim do Éden. And he entered the Garden of Eden for one main reason. E ele entrou no jardim do Éden por uma razão principal. Now, see, we've got to get used to this new teaching. Veja, a gente tem que se acostumar com esse novo ensinamento. Because when I went to seminary, I was taught that Satan went into the Garden of Eden in order to make Adam and Eve sin. Porque quando eu fui para o seminário, eu fui ensinado que a serpente entrou no jardim do Éden
para fazer Adão e Eva pecarem. And most pastors I know still preach that. E a maioria dos pastores que eu conheço ainda prega isso. And I can tell you what, he did make Adam and Eve sin. E eu vou dizer uma coisa a vocês, a serpente fez eles pecarem. But that wasn't Satan's main reason. Mas essa não era a razão principal de Satanás estar The lá. main reason that Satan entered the Garden of Eden was to usurp the dominion that God had given to Adam. A razão principal da serpente estar no Éden era usurpar o domínio que Deus tinha dado a Adão. Now let's think about Satan's situation for a moment. Agora pensa na situação de Satanás aqui um minuto. God created Satan an angel of light. Deus criou Satanás como um anjo de luz. His first name was Lucifer. O primeiro nome dele era Lúcifer. Of all the angels God created, Satan was one of the most glorious of them. De todos os anjos de Deus, Satanás era um dos mais gloriosos. People say that Lucifer was one of the best worship leaders in heaven. Alguns dizem que Lúcifer era um dos maiores ministros de louvor do céu. But then Lucifer was so proud he got an idea. Mas aí Lúcifer ficou tão orgulhoso que teve uma ideia. He went into rebellion. Ele adentrou a rebelião. He gathered some of the other angels. Ele juntou alguns outros anjos. He tried to have a revolution Ele tentou fazer uma revolução and overthrow the government of heaven. e mudar o sistema de governo do céu. It didn't work. Não funcionou, não. God cast Satan out of heaven, Deus mandou Satanás embora do céu. and a whole bunch of angels with him. E todos aqueles anjos foram com ele. Some people say like 1/3 of the angels went down with heaven. Alguns afirmam que 1/3 dos anjos desceu do céu na ocasião. Now get this language. Agora pega essa linguagem. If you're taking notes, write it down. Se você estiver anotando, escreve isso que eu vou falar. Satan once had power and authority. O que Satanás quer é essa controle de mente e autoridade. How do you say power? Control, poder de mente e autoridade. Yeah, poder and autoridade. E ele fala espanhol, tô frito. Okay. Yeah. I want to make sure we get this vocabulary Eu because quero it's ter very certeza que a gente pega esse vocabulário certo aqui. important. That is when he was Lucifer. Isso é quando ele era Lúcifer. Now, when he was cast out, he still had power, but he did not have his authority. Agora, quando ele foi expulso, ele ainda tinha poder, mas ele não tinha mais a sua autoridade. You see, he was created a powerful being, Ele foi criado como um ser poderoso, but the only reason he had authority was because God gave him authority. mas a única razão pela qual ele tinha autoridade é porque Deus tinha dado autoridade a ele. So here is Satan on earth now with power, but no authority to use that power. Então, Satanás agora está na terra com poder, mas sem autoridade para exercer esse poder. I know this is a new thought for the majority here Eu sei tonight. que esse é um pensamento novo para a maioria aqui nessa noite. Let me just give you an example. Deixa eu dar um exemplo para vocês. I live in Colorado Springs in the United States. Eu vivo em Colorado Springs, nos Estados Unidos. I live right by the Rocky Mountains. Eu vivo perto das montanhas rochosas. My house is let's see, more than 3,000 meters in altitude. A minha casa fica a mais de 3.000 metros de altitude. I live in 8 acres of pine trees. Eu moro no meio de 8 acres de pinheiros. And in that environment, we who live there need protection. E mesmo nesse ambiente ali, nós que moramos lá precisamos de proteção. So I have a gun. Então eu tenho uma arma. It's a 20 gauge shotgun. É uma arma de 20 calibres. Calibre 20. And I keep that gun loaded. E eu deixo essa arma sempre carregada. Having an unloaded gun is no value whatsoever. Ter uma arma sem bala não tem valor nenhum para ninguém. We have bears in the woods.
A gente tem ursos nos pinheiros lá nas árvores. And that gun is only 6 steps away from the bed where I sleep. E essa arma fica a 6 passos da cama onde eu durmo. And so, knowing that I have that gun, I know I have power. Então, sabendo que eu tenho aquela arma, eu sei que eu tenho algum poder na mão. My wife and I raise llamas Eu e a minha esposa, a gente cria lhamas, aquele animal. because we were in Bolivia, so that's the animal of Bolivia. A gente morou 16 anos na Bolívia e o animal da Bolívia. One night, a bear came and killed one of my llamas. Aí um dia um urso veio e matou uma das minhas lhamas. Within 24 hours, that bear had met his final destiny. Em 24 horas, aquele urso encontrou seu destino final. And there's no restriction about using that gun because I live out in the woods. E eu não tenho restrição sobre o uso daquela arma, porque eu moro lá no meio do mato. However, Porém, if I take that same shotgun se eu pegar essa mesma arma and go into the city of Colorado Springs, e entrar na cidade de Colorado Springs, I can't use it. eu não posso usar. I still have the power, Eu continuo com o poder na mão. but in the city, I do not have the authority to use that gun. Mas na cidade eu não tenho autoridade para usar aquela arma. See the difference? Viu a diferença? And that's what Satan still had his power, E isso aconteceu com Satanás. Satanás ainda manteve o seu poder, but he did not have the authority to use it. mas ele não tem autoridade para usá-lo. Now, let's get back to Satan. Vamos voltar a falar de Satanás. What do you think Satan wanted more than anything else? O que você acha que Satanás queria acima de todas as coisas? He wanted to regain his authority, Ele queria readquirir a sua autoridade. and then he wanted to maintain it. E ele queria mantê-la depois. That is why Satan approached Adam and Eve, É por isso que Satanás se aproximou de Adão e Eva. because he knew something. Porque ele sabia de algo. Satan knew that Adam had authority to take dominion, Satanás sabia que Adão tinha autoridade para dominar. and he knew that Adam had authority to give dominion away, E ele sabia que Adão tinha autoridade para abrir mão do domínio também. because Adam was a free moral agent. Porque Adão era um agente moral livre. Adam could obey God, Adão poderia obedecer a Deus, or Adam could obey Satan. ou Adão poderia obedecer Satanás. And he made the worst choice possible. E ele fez a pior decisão possível. He gave his dominion to Satan. Ele deu o seu domínio a Satanás. And that put Adam and also us, because we were there, under the dominion of Satan. E isso coloca Adão e nós também, porque a gente estava lá, debaixo do domínio de Satanás. Now, what was the result of that? E qual é o resultado disso? Think of human history. Pensa na história humana. I don't know how far you have studied back in history, Eu não sei quanto da história você já estudou. but we who live now 2,000 years after Christ, we have no idea how bad the world was before Jesus came. Mas nós que vivemos hoje no ano 2000 depois de Cristo, não temos ideia de quão mal o mundo era antes de Cristo. I mean, wars were not occasional, wars were normal. Por exemplo, guerras, elas não eram ocasionais, elas eram o normal. People were constantly at war, As pessoas estavam sempre em guerra. and they were brutal wars. E eram guerras brutais. There were wars where when one person won the war, they would how am I going to say that? They would brutalize the enemies that they defeated. Era uma guerra que, uma vez que um ganhasse do outro, ele iria brutalizar aquele indivíduo que ele acabou de vencer na guerra. There's one story in the Bible about a king of Babylon that defeated the Israelite king. Tem essa história na Bíblia do rei de Babilônia que vence o rei de Israel. And said the first thing he did was put the Israelite king on the platform and bring his children in front of him. A primeira coisa que diz é que ele colocou o rei de Israel numa plataforma e trouxe os seus filhos na frente dele ali. And he killed all those children right in front of their father. E ele matou todos os filhos na frente do pai. And then when he finished that, he
pulled out the king's eyes. E depois que ele terminou aquele ato, ele tirou os olhos do rei. And that was not in a surgical room with general anesthetic. E isso não era uma sala de cirurgia com anestesia, não. It was brutal, brutalized. Era uma forma brutal. Well, it's just a story that's in the Bible, but history is full of that kind of human brutality where humans hated other humans. E isso é uma das histórias da Bíblia, mas a história está repleta de contos, de casos assim, de brutais de guerra. It's not what God intended. Essa não era a intenção de Deus. A huge percentage of people back then were slaves, A grande porcentagem das pessoas no passado eram escravas. probably more than half of the population. Talvez mais do que a metade da população era escrava. I know we still have some slavery today, but everybody is against it. Eu sei que hoje nós ainda temos escravidão no mundo, mas a maioria das pessoas é contra isso. Human sacrifice was common. Sacrifício humano era comum. I mean, we may have some human sacrifice now, but it's secret. A gente pode até ter algum sacrifício humano hoje, mas é comum, é escondido, secreto. For most of the history of the world, human sacrifice was public. It was to glorify the enemy. Agora, na maior parte da história da humanidade, o sacrifício humano era público, era para de fato envergonhar o inimigo vencido. The Aztecs in America loved the ceremony where they killed so many virgins on their altar that the blood ran down the altar like water in a stream. Os astecas na América Latina, eles gostavam de assistir uma cerimônia que eles matavam uma série de virgens, de mulheres virgens. Eram tantas mulheres que o sangue delas descia como uma espécie de uma cachoeira, assim. Life expectancy was short. A expectativa de vida era curtíssima. If anybody lived to be 30 years old, they were an old Se person. alguém vivesse até os 30 anos de idade, era um velho. Most travel from one place to another was life-threatening. Viajar de um lugar para o outro era risco de vida. It was lawlessness. Sorry? Lawlessness. Não havia lei, eram terras sem lei. Injustice. Injustiça generalizada. Everything I just mentioned in that list gives great pleasure to Satan. Tudo que eu acabei de mencionar nessa lista dá grande prazer a Satanás. And as a result of this, think what the Bible calls Satan. E como resultado disso, pense no que a Bíblia, como a Bíblia chama Satanás. He is called the God of this age. Ele é chamado o Deus deste século. He is called the prince of the power of the air. Ele é chamado o príncipe das potestades do ar, dos ares. Jesus himself called Satan the ruler of this world. Jesus mesmo chamou Satanás como sendo o rei deste mundo, o governador deste mundo. And what has Satan come to do? E o que Satanás veio fazer? He has come to steal, to kill, and to destroy. Ele veio roubar, matar e destruir. So let's not underestimate Satan. Então nós não podemos subestimar Satanás. I know that some of my friends would be scolding me now, saying, you shouldn't say that much about Satan. Eu sei que muitos amigos meus agora iam me dar uma bronca dizendo: você não devia ficar falando tanto de Satanás. I disagree. Eu não concordo. Because rule number one of warfare is to know your enemy. Porque a regra número 1 da batalha espiritual é conhecer o seu inimigo. And Satan is our enemy. E Satanás é o nosso inimigo. Think about Jesus' third temptation for a moment. Pensa na terceira tentação de Jesus por um momento. You know the story. Você conhece a história? Satan took Jesus up on a high mountain, Satanás levou Jesus a uma montanha alta. and he said Satan showed Jesus all the kingdoms of the world. E Satanás mostrou a Jesus todos os reinos da terra. Not 90%, but all. Não 90%, mas todos. And their glory. E a sua glória. And Satan said to Jesus, if you worship me, I will give you these kingdoms. E Satanás disse a Jesus: se você me adorar, eu vou te dar esses reinos. Now, Jesus never questioned Satan's right to make that offer. Agora, Jesus jamais questionou o direito de Satanás de fazer aquela oferta. Why? It's because Satan had dominion of the world. Por quê? Porque Satanás tinha domínio sobre a terra. So,
The world had not turned out the way God intended it. Então, o mundo não se tornou aquilo que Deus intencionou inicialmente. But God's purpose for the world did not change. Mas o propósito de Deus para o mundo jamais mudou. So he took steps to turn it back around. Então, ele deu passos para mudar esse quadro de volta. And that brings me to point number 3. E isso me leva ao ponto número 3. The second Adam permanently reversed history. O segundo Adão reverteu a história permanentemente. Now think of the big picture. Agora pense na grande imagem aqui. World history has changed 180 degrees twice. A história do mundo mudou 180 graus 2 vezes. It changed 180 degrees when Adam delivered the dominion to Satan. Ela mudou 180 graus no momento em que Adão entregou o seu domínio a Satanás. And it changed another 180 degrees when Jesus, who is the second Adam, or the last Adam, he came and turned it around the other 180 degrees. Só que ela se reverteu de volta 180 graus quando Jesus, que é o segundo e último Adão, veio e tomou de volta o domínio de Satanás. Now, it's not finished yet. Mas não acabou ainda. It's not finished yet. Não acabou ainda. But we are clearly heading in the right direction. Mas nós definitivamente estamos na direção correta. I can tell you one thing, the world is a lot better in the year 2011 than it was before Jesus came. Eu posso afirmar para você que o mundo é muito melhor em 2011 do que ele era antes de Jesus chegar aqui. We have problems, Temos problemas, but the human race is much better now than it was before Jesus came. mas a raça humana é muito melhor agora do que ela era antes de Jesus chegar entre nós. The Bible says that Jesus came in order to destroy the works of the devil. A Bíblia diz que Jesus veio para destruir o trabalho, a obra de Satanás. You know that verse. Você conhece esse verso? And you know the Bible says, Jesus said, the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. A Bíblia diz que o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. Now see, let me repeat that verse. Seek and to save that which was lost. Eu vou repetir esse verso. Ele veio buscar e salvar o perdido. There's a difference between pastoral preaching of this verse and apostolic preaching of this verse. Tem uma diferença entre a pregação pastoral desse versículo e a pregação apostólica desse versículo. Pastoral preaching stresses Jesus' death on the cross. Porque a pregação pastoral desse versículo fala mais da morte de Jesus na cruz, To pay the penalty for our sins, pagando o preço pelos nossos pecados, so that we can be saved and go to heaven. para que nós fôssemos salvos e fôssemos para o céu. That's Billy Graham's message. Essa é a mensagem de Billy Graham. Read Billy Graham's sermons. Every sermon is just right down that. Leia os sermões de Billy Graham. Todo sermão de Billy Graham vai falar isso aí. Because when they read this verse, they read it as if it says, the Son of Man has come to seek and to save those who were lost. Porque quando se lê esse versículo, geralmente se lê o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que está perdido. But that's not what it says. Mas não é isso que o texto diz. It says that Jesus came to save that which was lost. Ok. Jesus não veio, o certo não é dizer que Jesus veio para salvar aqueles que estavam perdidos, mas aquilo ou aquele que está perdido, no singular. And the thing that was lost was dominion. E aquilo que estava perdido não era o homem, era o domínio. So Jesus came to bring dominion back into the right place. Então Jesus veio para devolver o domínio e colocá-lo no lugar correto. The main purpose of Jesus dying was not so you could go to heaven. O propósito primário da morte de Jesus não foi para você ir para o céu. The main purpose was so that Jesus would be established in you, A razão principal foi para que Jesus fosse estabelecido em você, and as a result, you have kingdom authority, o reino se estabelecesse em você para que você tivesse autoridade de reino, and Jesus wants to use you to go and to reconcile the world to himself. para que Jesus usasse você para reconciliar o mundo com ele mesmo.
Now just think of that. Let's think of that word reconciliation. Agora pensa um pouquinho nessa palavra reconciliação. You've heard a lot of teaching on reconciliation. Você já ouviu muitos ensinamentos sobre reconciliação. And here's how God the Father sees us. You want to E- just check this scripture here, Mario? Yep. Here's how God the Father in Colossians chapter 1. E em Colossenses capítulo 1, é isso, esse é a ideia de Deus, o Pai. You got it? Colossians chapter 1. Okay. Okay, and here's what verse 19 says, "For it pleased the Father that in Jesus all the fullness should dwell." Versículo 19, Colossenses 1,19 diz: Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. And by him to reconcile all things to himself. E por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas. By him, whether things on earth or things in heaven, made peace through the blood of his cross. Tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Now, most pastoral preaching stresses that Jesus came to reconcile all people to himself. Quase todos os ensinamentos pastorais vão dizer que Jesus veio reconciliar pessoas com ele mesmo. That's true, É verdade. but that's not what's stressed in this verse. É verdade, mas não é isso que é enfatizado nesse versículo aqui. It says Jesus came to reconcile all things to himself, Diz aqui que Jesus veio reconciliar todas as coisas consigo mesmo. which means reconcile his creation back to himself. Que significa reconciliar a sua criação de volta para ele mesmo. Now, how is that to be accomplished? Como é que isso pode ser completado? I think you've heard this scripture before. Eu acho que você já ouviu essa palavra antes. It says, God has reconciled us to himself by Jesus Christ, Que diz que Deus nos reconciliou consigo através de Cristo. and he has given us the ministry of reconciliation. E Ele nos deu o ministério da reconciliação. See, Jesus paid the price for reconciliation Jesus pagou o preço da reconciliação on the cross. na cruz. But you know what? Mas sabe o quê? Jesus is not going to make it happen. Jesus não vai fazer ela acontecer. Jesus gives us the task of Jesus, making it happen. Jesus nos deu a tarefa de fazer a reconciliação acontecer. The world will only be reconciled back to God if the people of God take action. O mundo só vai ser reconciliado de volta para Deus se o povo de Deus tomar atitude. Okay, now here's point number 4. Ok, agora aqui está o ponto número 4. Jesus delegated establishing his kingdom to us. Jesus delegou e estabelecendo o seu reino para nós. See, just think about Jesus' life with his disciples. Pensa, por exemplo, na vida de Jesus com os seus discípulos. He trained his disciples to take charge after he left. Ele treinou os seus discípulos para assumirem o controle depois que ele fosse embora. Acts 1:8 is one of our favorite verses. Atos 1:8 é um dos meus versículos preferidos. Jesus was talking to his disciples. Jesus está conversando com os seus discípulos. He says, "But you shall receive power Mas ele diz, mas recebereis poder after the Holy Spirit has come upon you. depois que o Espírito Santo descer sobre vocês. And you shall be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and the uttermost E part of the earth." sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Now, what did Jesus mean by "you're my witnesses"? Agora, o que Jesus quer dizer com vocês são minhas testemunhas? Witnesses we're supposed to speak and act on behalf of Jesus himself. As testemunhas são pessoas que devem agir e falar em nome de Jesus, ele mesmo, no nome dele, como se fosse ele. Jesus announced his agenda in Nazareth. Jesus anunciou a agenda dele em Nazaré. He went to Nazareth was his hometown, Nazaré era a cidade dele, and he went into the synagogue there, e ele foi à sinagoga lá em Nazaré, and he gave the first
public message recorded in the Bible. E ele deu a primeira mensagem pública proferida e registrada na Bíblia. So you can believe that Jesus gave some good thought to this and what he was going to present. Então você pode imaginar que Jesus pensou muito e se preparou sobre aquilo que ele apresentaria naquela mensagem. And you know, you've heard this a lot. Você provavelmente já ouviu muito isso. Jesus said, "The Spirit of the Lord is on me. Jesus disse: o Espírito de Deus está sobre mim. He's anointed me to preach the gospel to the poor." Ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Oh, isn't that interesting? Jesus' first agenda item was the poor. Não é interessante isso? O primeiro item da agenda de prioridade de Jesus eram os pobres. There is ministry to the poor here. Há ministério para os pobres aqui. Isn't mice part of that? Há mais a parte disso? Yes. Yeah. And that's Jesus' first agenda item. E esse é o primeiro item da agenda de Jesus. Now, when it says preach the gospel to the poor, the word gospel means good news. Agora, quando a Bíblia fala ensine o evangelho aos pobres, a palavra evangelho significa boas novas, boa notícia. What's the best news? If you were poor, what would be the best news you could get? Se você fosse pobre, qual seria a melhor notícia que você receberia? Yeah, you're not going to be poor anymore. Você não vai ser pobre mais. And that's what Jesus wants. E isso que Jesus quer. Then he says also to heal the brokenhearted, E ele fala também para curar o enfermo de coração, to preach deliverance to the captives, para pregar libertação aos cativos, recovery of sight to the blind, dar visão aos cegos, setting at liberty those who are oppressed, libertar aqueles que estão oprimidos, preach the acceptable year of the Lord. pregar o ano aceitável do Senhor. Every single part of that upsets the devil. Cada parte disso revolta o diabo. See, since the Garden of Eden, the devil had taken dominion. Porque desde o Jardim do Éden, o domínio estava nas mãos de Satanás. But then Jesus came and he brought a new kingdom, Mas Jesus veio e ele trouxe um novo reino, which was the kingdom of God. que é o reino de Deus. Now, keep in mind, you don't read about the kingdom of God in the Old Testament. Pensa nisso, você não vê sobre reino de Deus no Antigo Testamento. Satan was the one that had complete dominion over the creation in the Old Testament. Satanás é quem tinha domínio absoluto sobre a criação no Antigo Testamento. And he didn't have any kingdom that was against him. Ele não tinha nenhum reino contra ele. Oh, Israel for a while. Israel, por um pouquinho. But most of the time they fell into idolatry Mas a maioria das vezes eles mesmos caíam em idolatria. and nothing changed. E nada mudava. Israel was supposed to be a blessing to everybody else, but it never worked. Israel deveria ter sido uma bênção para todas as outras nações, mas nunca funcionou. But things changed when Jesus brought a kingdom. As coisas mudaram quando Jesus trouxe um reino. And since that day, Jesus has been using his witnesses E desde aquele dia, Jesus tem usado as suas testemunhas to build his church, para construir a sua igreja, to advance his kingdom, para avançar o seu reino and to reconcile more and more of creation to himself. e para reconciliar mais e mais a criação com ele mesmo. And the devil, E o diabo, it says the devil has great wrath because he knows he only has a short time. diz que o diabo tem grande ira porque ele sabe que o seu tempo está próximo. Satan has been losing ground for 2,000 years. Satanás tem perdido território já faz 2000 anos. And I think the process is about to speed up. E esse processo, eu creio que ele já só está encurtando o tempo, só está se acelerando. I'll say something prophetically. Agora eu vou falar algo profeticamente aqui. Satan will lose more ground in the next 100 years than he has lost in all the 2,000 years past. Satanás vai perder mais território nos próximos 100 anos do que ele perdeu nos últimos 2000 anos. See, as I've been teaching, the year 2001 began the Second Apostolic Age. É o que eu tenho ensinado desde o ano 2001, quando se iniciou a nova era apostólica. The government of the church, once again, is now in place. O governo da igreja, do reino, outra vez está no seu lugar certo. And now that we're aligning with apostles and prophets, we are equipped to win this war against Satan. E conforme nós nos alinhamos com os apóstolos e profetas, nós estamos equipados para vencer essa guerra contra Satanás. And this war has two major fronts. E essa guerra tem duas frentes principais. Each one requires
different preparation and different activities. Cada uma dessas duas requer uma preparação específica. So I only have time to mention them. Eu só posso mencioná-las aqui, só dá tempo de mencionar. First of all is the spiritual front. Em primeiro lugar, essa frente espiritual. And here's what the Bible says. Isso é o que a Bíblia diz. We must stand against the works of the devil. Nós devemos nos estabelecer contra as obras de Satanás. Now, what are his works? Quais são as suas obras? His works are whatever it takes to maintain the dominion that he stole from Adam. As suas obras quer dizer fazer o que for preciso para manter o domínio que ele roubou de Adão. Which means spiritual warfare. O que significa batalha espiritual. For the Bible says we don't wrestle against flesh and blood, but against principalities and powers. A Bíblia diz que a gente não luta contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. And I know that here in Brazil, a great deal of spiritual warfare has taken place. Eu sei que aqui no Brasil tem muita coisa rolando sobre esse tema da batalha espiritual. I mean, I was here a lot in the 1990s, Eu costumava vir muito aqui nos anos 90 and Brazil set world records for the March for Jesus. e Brasil bateu recordes mundiais da Marcha para Jesus, por exemplo. Were any of you in Sao Paulo for the March for Jesus? Alguém aqui já foi na Marcha para Jesus em São Paulo? It was enormous. É muito grande. They eventually shut down the city of Sao Paulo and had a March for Jesus Day. É como de repente eles fechassem a cidade de São Paulo para ter uma marcha para Jesus. I mean, the whole world was admiring Brazil. O mundo inteiro estava admirando o Brasil. And that was the year that Brazil beat Italy for the World Cup. E aquele foi o ano também que o Brasil ganhou da Itália na final da Copa, de 94. Yes. Yes. I saw that game. Eu vi aquele jogo. It was in Pasadena, California. Foi em Pasadena, Califórnia. And I was in the Rose Bowl when Brazil played Italy. Eu estava dentro do estádio vendo aquele jogo, no Rose Bowl. And it came down to penalty kicks in the end. Some of you are old enough to remember E that. foi para disputa de pênaltis no final. Alguns de vocês lembram disso. And the hand of God was with Brazil. E a mão de Deus estava com o Brasil. I can tell because when they finished before they started celebrating, the whole Brazilian team kneeled down and prayed. Eu posso dizer isso porque antes ainda deles celebrarem, o time inteiro do Brasil se ajoelhou e começou a orar. And so I believe that God was rewarding Brazil for the March for Jesus. Então eu acho que Deus estava dando um prêmio ao Brasil pela marcha para Jesus. That's my theology. Essa é a minha teologia. Hallelujah. Aleluia. Gloria a Dios. All right, so that's the spiritual front. Então essa é a frente espiritual. Now, the other front of the war is a natural front. Agora, a outra frente é a frente natural. And this is the cutting edge for this generation. E essa é assim, a oportunidade para essa geração. Especially those of you who are younger, this is where you are going to be placed in the years to come. Alguns de vocês que são mais jovens aqui, é nisso aqui que vocês vão entrar nos próximos anos. And God is giving us powerful new concepts. E Deus tem nos dado novos conceitos extremamente poderosos. He's showing us the church in the workplace. Ele tem nos mostrado a igreja no mercado de trabalho. And we had a whole lesson on that. Nós já tivemos uma lição inteira sobre isso aqui. He's showing us about apostles in the workplace. Ele tem nos mostrado sobre apóstolos no mercado de trabalho. He's showing us about the 7M template. Ele nos mostrou sobre o padrão das 7 montanhas. He's showing us the crucial role of wealth. Ele nos mostrou sobre o papel central das riquezas. And that's why the last 2 days I said God wants his people rich. É por isso que eu falei nos últimos 2 dias que Deus quer o seu povo rico. I'll say it again. God wants his people rich. Eu vou repetir, Deus quer que o seu povo seja rico. So long as his people are kingdom-minded. Contanto que o seu povo tenha mentalidade de reino. And they use that wealth to move forward in taking E dominion. essa riqueza seja usada para avançar e tomar domínio. Now this is an enormous assignment. Mas isso aqui é uma tarefa muito grande. Are we up to it? Será que nós estamos prontos? Can we meet the challenge?
Será que a gente consegue atender o desafio? Or are we just going to sit back and enjoy God and let the world go by? Ou será que a gente vai sentar, curtir Deus e deixar o mundo passar? No. Não. Will we take dominion? Será que nós vamos tomar o domínio? See. Sim. And that is my prayer for this congregation, Essa é a minha oração por essa congregação aqui, for this conference, por essa conferência, for the nation of Brazil. pela nação do Brasil. You led the way with a March for Jesus. Why not lead the way in showing how to take dominion? Vocês tomaram a liderança com a marcha para Jesus, por que vocês não tomam a liderança e mostram como é que toma o domínio? One of the fastest growing churches in the whole world is in Brazil. Uma das igrejas mais crescentes do mundo é a igreja brasileira. More and more power is coming. Cada vez maior poder está chegando aqui. The church is open to the power of the Holy Spirit. A igreja está aberta para o poder do Espírito Santo. So why don't you stand up and let me pray for you? Então por que você não levanta agora e deixa eu orar por você? Heavenly Father, I come to you in the mighty name of Jesus. Pai do céu, eu venho ao Senhor na autoridade do nome de Jesus. Lord, I thank you for each and every man and woman that you have brought together here. Eu te agradeço por cada homem e mulher que o Senhor trouxe juntos nessa tarde aqui. I thank you, Father, for the way that you have been working in this nation. Eu te agradeço pela forma como tu tens trabalhado nessa nação. And in Jesus' name now I speak a strong anointing to everyone here. E no nome de Jesus, eu profetizo uma grande unção sobre cada um aqui. An anointing for taking the knowledge that they have. Uma unção para que eles usem o conhecimento que têm recebido. An anointing for moving in the power of the Holy Spirit. Unção para que se movam no poder do Espírito Santo. I speak prosperity. Eu falo de prosperidade para eles. Prosperity to move ahead with the kingdom. Prosperidade para caminhar junto com a visão do reino. Prosperity to join that army that is defeating Satan. Prosperidade para se juntar a esse exército que tem vencido Satanás. And Lord, I ask that the prayer that you have taught us will be fulfilled. E Senhor, eu oro para que a oração que o Senhor nos tem ensinado seja concretizada. Your kingdom come. Venha o teu reino. Your will be done. Seja feita a tua vontade. Here on earth as it is in heaven. Aqui na terra, tanto quanto nos céus. Amen. Thank you very much. Amém. Muito obrigado.